Muito boa tarde, cartoleiros. Tudo beleza? Meu nome é Rafael, o Piá de Barba. Vamos para a escalação do Cartola FC? Logo, logo vai começar a rodada 23 e eu vim aqui trazer algumas informações e estatísticas para podermos montar um time barato e competitivo. Eu trouxe aqui, nessa primeira imagem, os jogos da rodada e eu trouxe um quadro com alguns dados estatísticos simples, mas que vão fazer toda a diferença para a nossa escalação para esta rodada. Vamos lá? Então, de cara aqui, falando dos jogos da rodada rapidamente, no sábado vamos ter Fortaleza e Atlético Goianiense, Cuiabá e América, Bragantino e Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional. Amanhã, domingo, Flamengo e Atlético Paranaense, Chapecoense e São Paulo, Palmeiras e Juventude e Grêmio Sport. Lembrando que como as torcidas foram liberadas e o Estado da Bahia e o Estado de São Paulo ainda não liberaram torcida, o time do Bahia e o time do Santos, que são os mandantes, resolveram pedir o cancelamento, o adiamento desses jogos, dos confrontos do Bahia com o Ceará e do Santos com o Fluminense, para uma data futura, tá? Para que eles possam, portanto, ter a torcida presente para esses jogos também. Bom, do lado aqui eu coloquei os 5 mais vazados e os 5 mais artilheiros, né? Os artilheiros que eu digo o time, né? Então, os times 5 mais vazados, os times mais vazados até agora, desses 5 que estão listados, 2 não vão jogar, são Santos e Bahia. Porém, a Chapecoense, que está com 35 gols até o momento, sofridos, Atlético Paranaense e Palmeiras vão jogar, sim, jogam. E os times com mais gols, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Bragantino e o Fortaleza, todos eles também jogarão na rodada agora. Tá? Dando ênfase aqui, Flamengo é um dos times que mais faz gol e o Atlético é um dos times, assim, podemos considerar mais vazados até o momento. O Palmeiras tem uma atipicidade, né? Ele tanto faz bastante gols como leva quase na mesma proporção. Tá? Então, é só um item interessante aqui para a gente saber que não há um equilíbrio tão grande no caso do Palmeiras, já que é o vice-líder até o momento do campeonato, mas ele tem esse detalhezinho aí que pode influenciar para as escalações aqui do nosso jogo. Beleza? Então, vamos lá. O próximo dado que eu trago aqui para vocês é com relação à escalação do time oficial do Cartola. Tá? Vamos dar uma olhada lá. Então, tá aqui. Essa aqui é a escalação oficial do time do Cartola FC. Tá? Eu peguei agora há pouco no site da Globo. Então, tá aqui. Eles escalaram o time deles da seguinte forma. No gol, eles colocaram o Breno. O motivo deles terem colocado o Breno é que se colocassem o Chapecó, não teria como colocar um reserva. Então, eles fizeram o inverso, eles colocaram o reserva como titular e o titular como reserva, porque sabendo, portanto, que deve entrar jogando o Chapecó. Tá? Eles colocaram aqui os laterais Wanderson e Guilherme Arana, os zagueiros William Arão e Renan, o Arrascaeta, o Rafael Veiga e o Alisson, e no ataque ficou Bruno Henrique, como capitão, inclusive, o Roger Guedes e o Ferreira. E o técnico desse time aqui, oficial do Cartola, é o Renato Gaúcho. Então, logo acabe a rodada, eu vou trazer aqui a pontuação desse time aqui e a quantidade de cartolas adquirida e ou perdida, tá bom? Vamos lá, então. Um outro dado que eu achei interessante trazer aqui foi com relação aos mais escalados, tá? Tá aqui, os jogadores mais escalados aí, alguns jogadores aqui estão dentro do time oficial do Cartola, mas não estão na íntegra. Esse aqui é a quantidade total dos jogadores que foram escalados por time, tá? Então tá aqui. O Gabriel Chapecó é o goleiro mais escalado até o momento, né? Ainda não fechou o mercado. O Gustavo Gomes e o Luan, ambos zagueiros do Palmeiras, são também os zagueiros mais escalados. O lateral do Atlético Mineiro, o Guilherme Arana, foi o mais escalado até o momento. O Wanderson, também, esse do Grêmio, outro lateral, um dos mais escalados.
Os 3 meias de campo são Arrascaeta, Everton Ribeiro e Rafael Veiga, como vocês podem ver. E aí nós temos a trinca de ataque, o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique, mais o Hulk e o técnico Jorginho. Tá? Esse aqui, lembrando que são os jogadores mais escalados. Beleza, gente? Então é o seguinte, agora a gente vai fazer a nossa escalação aqui. Vamos fazer juntos essa escalação. Eu já bolei a forma como eu vou fazer a escalação, eu já tenho ela aqui, na verdade copiada. E a intenção aqui é trazer um time barato e ao mesmo tempo competitivo. Beleza? Então vamos mudar a tela aqui. Foi. Então tá aqui. Site do Cartola. O time tá zerado. Beleza? Tá aqui, o nome do meu time é Rafa Piá de Barba. Tá? E aí tá aqui a escalação. Nós vamos começar pelo cara que tá na nossa imagem inicial para a rodada, que vamos começar pelo técnico, portanto. O nosso técnico escolhido foi o Luiz Felipe Scolari, tá? 2,76 pontos foi a última pontuação que ele fez na rodada anterior, portanto. Lembrando que foi uma derrota cachapante para o Atlético Paranaense, né? Ele está valendo 8,38 cartoletas e é um confronto contra o Sport. O Sport, como nós sabemos, é um dos times que está tendo mais dificuldade até o momento para poder conseguir desenvolver o seu futebol. Então, achei pertinente trazê-lo neste momento aqui, que eu tô achando, desconfio, né, e pelo que tudo indica, né, vai ser um jogo tranquilo pro time do Grêmio. O Luiz Felipe Scolari é um técnico bem experiente e joga em casa contra um time que está ruim na tabela e aparentemente em crise extracampo. Foi essa observação que eu fiz quando escalei o Felipe Scolari. Beleza? Outra coisa, vamos lá então. Então, vamos voltar aqui. Agora vamos começar a partir do goleiro. O nosso goleiro vai ser o goleiro mais escalado até o momento, que é o Gabriel Chapecó, por motivos óbvios, né? Então, é um goleiro que vem se destacando, destacando no próprio campeonato, né? E o jogo contra o Sport é um jogo tranquilo, deve ser um jogo tranquilo, tá? E por que do Gabriel Chapecó? Porque é um goleiro que é barato, ele está barato no momento, né? Ele valoriza a partir de menos 2,10 pontos, tem uma média, a média dos goleiros, que jogaram contra o Sport está em 6,88, e um dado que é fato, ele não está entre os 10 goleiros que mais fazem defesa por partida, tá? E ele também não faz parte da lista dos que ficaram mais vezes sem tomar gol. Porém, o jogo é um jogo aparentemente que deve ser um jogo tranquilo, né? Obviamente que cada jogo é uma surpresa. Pode ser que a gente tenha uma surpresa, mas a probabilidade de que o Gabriel Chapecó tenha menos dificuldades para enfrentar o Sport, né, e que faça uma pontuação boa, é bem grande as probabilidades. Beleza? Então vamos lá. A nossa zaga vai ser composta, vamos jogar no 4-3-3, então os zagueiros escolhidos por mim aqui foram Luan do Palmeiras e Juan do Grêmio. Então vamos achar eles aqui. O Luan do Palmeiras. Então, o Luan do Palmeiras, ele até o momento já participou de 4 jogos onde não sofreram gols. O Palmeiras não sofre gols, tá? Ele fez 38 desarmes, ele tá a um preço barato, com menos 0,10 já começa a valorizar, nenhum cartão, ele é muito disciplinado, joga em casa contra o Juventude, e tem um fato aqui, cometeu 16 faltas em 15 jogos, ou seja, um pouco mais, né, de uma falta por jogo. O que a gente sabe que é bem pouco, né, considerando aí todo um campeonato que é complexo, enfim, né, e tem valores individuais importantes que podem sim fazer com que o zagueiro cometa faltas com uma certa frequência, né? Então a gente percebe que é um zagueiro bem técnico. O outro zagueiro é do Grêmio, é o Juan,
Tá aqui o Juan. Tá? Por que do Juan? Ele valoriza a partir de 0,40, então é tranquilo para conseguir, né? Aparentemente deve ser tranquilo, porque vai jogar com um dos times mais fracos do campeonato, ou ainda, né, que está fraco neste momento. Tá? Ele valoriza, então, como eu falei, a partir de 0,40, ele está barato. Levou um amarelo em 12 jogos, tem 26 desarmes, joga em casa contra o Sport, que não vence desde 1º de agosto do confronto contra o Bahia. Depois só empatou e perdeu. Então, para vocês verem como sim, o time do Sport é um time temerário, né? Temerário para fraco, né? Então vamos lá. Nós temos aqui nas laterais, aí também laterais aqui fiz duas apostas conscientes, né? Com a intenção, obviamente, de atingir pontuações decentes, importantes e que nos levem aí à surpresa. Então, eu comecei com o lateral do Cuiabá, o João Lucas. Como vocês podem ver aqui mesmo, né, ele teve 2 assistências, tem 50 desarmes, levou 7 amarelos, né, o que pode nos assustar um pouco. As observações que eu fiz dele foi o seguinte: ele tem uma média de 3 desarmes por partida, ele não está caro e nem barato. Né? Ele tá no valor médio, ele tem uma média de 3,8 pontos e precisa de 8,6 para valorizar. Joga em casa contra o América Mineiro. Desconfio que é um jogo muito bom para ele render e gerar bastante ponto para a gente. Beleza? O outro lateral é o Tinga do Fortaleza. Tá aqui o Tinga. Comprei. Vamos dar uma olhada aqui o que diz o Cartola. Tem 1 gol, 2 assistências e 36 desarmes. Levou 3 amarelos e tem 17 faltas cometidas no campeonato. Aqui, eu observei o seguinte: tem o número alto de desarme, joga em casa, valoriza a partir de 3,5 pontos e joga contra o Atlético Goianiense, que demitiu o Barroca na rodada anterior. Logo, pode ser aí que nós temos uma possível crise para o Atlético Goianiense, que no jogo anterior, que era contra o Cuiabá, não conseguiu desenvolver seu futebol e ficou no 0-0. Ou seja, é um time que inspira cuidado, sim, e que o time do Fortaleza pode se aproveitar e fazer uma pontuação muito boa em cima do time que está tentando se voltar à normalidade. Então, os nossos meias. Veja, eu não coloquei meia de renome ou ainda que tenha muita estrela, onde todo mundo está falando. Por motivo simples, eu tentei aqui equilibrar o valor da cartoleta com o jogador, obviamente, e com o jogo do momento. Tá? Então, eu apostei aqui no Andréas Pereira. O Andréas é o meio de campo do Flamengo. Está aqui o Andréas Pereira. No campeonato, até o momento, tem 1 gol e 3 desarmes e tem 3 faltas cometidas. Não quis ir para o Arrascaeta e nem por Everton Ribeiro, que eu desconfio que serão mais marcados pelo time do Atlético. Então, eu acho que o Andréas Pereira pode, sim, fazer toda a diferença. A observação que eu fiz dele aqui é a seguinte: tem 1 gol, tem 3 desarmes, a partir de 1,40 começa a valorizar e é o mais barato entre os jogadores de meio do Flamengo. Então, eu acho que ele pode, sim, nos surpreender, me dar uma pontuação interessante na composição da pontuação do time. Então, vamos lá. O outro meia que eu observei aqui é o Matias Zaratio, do Atlético Mineiro. Tá aqui, comprei. Tá no campeonato, 3 gols, 1 assistência, 52 desarmes. Fez 34 faltas e levou 2 amarelos. Observei dele aqui que tem uma média de 2,8 desarmes por partida, tem um total de 52 no campeonato, como a gente viu ali, é bastante desarme. Está barato, está menos de 10 cartoletas, e a partir de 1,10 já começa a valorizar. Tá? É um jogo em casa contra o Internacional, que vem embalado, né? Tem jogadores de alto valor ali, mas a gente sabe que o time do Atlético Mineiro está ferido, né? Afinal de contas, foi eliminado do campeonato da Libertadores, né? No mata-mata,
né? Então, eles devem vir para cima do Internacional, sim. Como eu falei, é um jogador barato e desconfio ser o suficiente para nos ajudar aí na nossa pontuação. Beleza? O terceiro meio de campo que eu escolhi agora há pouco, enquanto eu estava estudando aqui, é o Nestor, Rodrigo Nestor, do São Paulo. O São Paulo joga fora de casa contra o Lanterna, time que mais levou gol até o momento, que é a Chapecoense. O São Paulo não está bem, a gente sabe disso, não vem embalado, por mais que tenha sido o atual campeão do estado de São Paulo, né, campeonato paulista, a gente sabe, sim, que o São Paulo não vem bem, né? Tem umas oscilações, tem jogador que não está embalado, não vem embalando, né? Não está tendo não está tendo as minutagens necessárias, como é o Caleri, por exemplo. Inclusive, já vou dando spoiler que ele é o nosso atacante surpresa, aposta total aqui, tá? Muito por causa do adversário, né? Então, coloquei aqui o Rodrigo Nestor, tem 4 assistências até o momento, 28 desarmes, tem 25 faltas cometidas, 2 cartões amarelos e 1 vermelho. Tá? Eu coloquei como um jogador barato, joga fora de casa contra a Chape, tá? E valoriza a partir de menos 0,70. A partir de menos 0,70 ele já começa a valorizar. É um jogador super barato. Então, podem observar aqui que são jogadores barato mesmo, que eu fiz questão de adicionar aqui no meu time, no Rafa, Piá de Barba, com a intenção aqui de surpreender. Todos eles têm capacidade para surpreender e angariar bons pontos para o nosso time. Bom, então, para finalizar, vamos para os 3 atacantes, né, e na sequência para o nosso treineiro, o nosso técnico. Então vamos lá. Nossos atacantes, também vamos de 3 atacantes, subindo aqui. Tá aqui. Nenhum desses aqui, que são muito caros, eu coloquei no time, porém eu coloquei jogadores que, analisando o confronto, podem nos surpreender, sim. Tá? Coloquei aqui o Ferreira. O Ferreira é um dos atacantes que eu coloquei. Tá? Tem 1 gol, 1 assistência, 31 finalizações. O Ferreira, ele é o jogador que mais dá chute a gols. Tá? Ele, inclusive, é o nosso capitão, vai ser o nosso capitão. Ele tem um preço médio, né, de 10 cartoletas, tem 1 gol, 1 assistência, tem 31 finalizações e precisa apenas não, é uma pontuação até aceitável para alta. Precisa fazer 5,50 pontos para valorizar. Tá? Levou 2 amarelos, pode aí nos enfraquecer nesse quesito, mas eu desconfio que contra o Sport ele deve incomodar bastante e deve, sim, surpreender positivamente para o nosso time e nos render várias cartoletas além de pontuação. Beleza? Outra aposta aqui, vamos descendo aqui. Aposta não, outros 2 jogadores que eu inseri no nosso time foram David. O David tá barateza, tá bem barato, tá? A partir de menos 2,70 ele já começa a valorizar. É um atacante brigador, né? Ele é uma aposta. Ele é bem disciplinado, a gente sabe disso. Ele teve 4 amarelos e 1 vermelho, mas ao mesmo tempo tem 4 gols e 2 assistências. É um atacante brigador e por causa dessa condição ele acaba no corpo a corpo ali, gerando muitas faltas. Mas eu desconfio que contra o Atlético Goianiense, que está ferido por ter perdido técnico, né, e vem numa descendência, pode sim ter algum tipo de complicação, pode sim ter algum tipo de desatenção e acabar levando gols aí do nosso atacantão. Beleza? O nosso último atacante, ele não vai estar aqui, porque ele não está entre os prováveis, mas pelo que eu tenho lido, é uma aposta, ao meu ver, válida. Se ele não entrar jogando, ele vai jogar, ele joga na sequência, ele deve entrar no segundo tempo, algo assim, que é o Caleri. Tá? Então, o Caleri é um atacante, tá aqui, comprei ele. Ele não teve muitos minutos até o momento jogados, então é uma surpresa, né? Ele é uma incógnita, vamos dizer assim,
né? Então ele teve só uma falta cometida de todo o tempo que ele jogou, que foram em 2 jogos, né? Sempre entrando no segundo tempo. Então, é uma aposta. Aí eu coloco aqui de atacante reserva um atacante que eu acho que pode sim ser titular no seu jogo, e aí acaba, se o Caleri não entrar, né? E na substituição a gente acaba apontando de uma outra forma. Então, para finalizar aqui, vamos para o técnico. O técnico, o Luiz Felipe Scolari, está aqui, comprado. E o nosso capitão é o Ferreirinha, está aqui. Está montado o nosso time, gente. 80 cartoletas. E eu espero surpreender, com certeza. Tá? Vamos montar aqui rapidão, colocar aqui os nossos reservas. Um reserva, provavelmente do Caleri, deve ser aqui, deixa eu ver quem que eu tinha anotado. Reservas, atacante, eu tinha colocado o Rigoni. Joga contra o time mais vazado do certame até o momento, fez 3 gols e 4 assistências, tem 24 finalizações até agora. E eu vou de Rigoni. Então, vamos ver aqui, vamos ver se eu posso colocar ele aqui, né? Vamos ver, Rigoni. Então, tá aqui, adicionadinho, beleza. O meia, eu coloquei o Thiago Santos, do Grêmio, tá? Coloquei aqui, tem um gol até agora, fez 33 desarmes, é faltoso. E fez 32 faltas até agora e levou 3 amarelos. Porém, é contra o Sport. Então, pode ser que ele nos ajude. Se é que eu vou poder colocar ele aqui. Vou sim, tá aqui. Então, tá adicionado. O zagueiro eu deixei sem reserva, porque como eu coloquei zagueiros baratos, eu não devo ter zagueiro que me dê tanta segurança para essa rodada. Poderia colocar o Lucas Fasson. Vou colocar aqui, é um jogador novo, do CAP, ele jogou poucos jogos até o momento, parece ser um jogador tranquilo, só que é contra o Flamengo, que é o time que mais faz gols. Mas eu vou colocar, adicionei, é uma aposta também. Na lateral, Matheus Ribeiro, 58 desarmes, média de 2,2 por jogo, só 21 faltas em 22 jogos e um amarelo. Esse aqui é o lateral da Chape. Meio contraditório, né? Colocar um lateral da Chape, já que eu tô achando que ele vai levar bastante gol. É que como ele é um jogador que tem feito bastante pro time, ele rende pro time e acaba por si só, às vezes nem dependendo do gol levado, por exemplo, para se destacar. Então, coloquei para ficar fiel aqui ao meu esboço anterior. Beleza? Então, fechamos o nosso time assim. Vamos dar uma passada aqui. É um time equilibrado, nem muito barato, nem muito caro, e que pode sim surpreender. Começando ali no gol, o Chapecó, do Grêmio, o Luan do Palmeiras e o Juan do Grêmio são os zagueiros, o Tinga, lateral do Fortaleza, e o João Lucas, lateral do Cuiabá. No meio de campo temos Zaratio, o Rodrigo Nestor e o Andrés Pereira, e no ataque o David, o Caleri e o Ferreira. Luiz Felipe Scolari é o técnico e tá aí o time. Vamos ver no que vai dar, daqui a pouco fecha o mercado e vamos saber quais serão as surpresas dessa montagem aqui. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui. Eu montei um quadro chamado Barbada da Rodada, e esse Barbada da Rodada nada mais é do que comentar sobre um jogo que seria mais fácil, né? Mas eu ainda não tenho certeza. Eu desconfio que o jogo mais fácil vai ser o do Grêmio contra o Sport. Pode ser também o de São Paulo contra a Chapecoense. Então esse Barbada da Rodada aqui eu vou eleger como o jogo do Grêmio contra o Sport. E aí no próximo vídeo a gente troca uma ideia comentando se houve ou não essa barbada conforme as expectativas. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Vamos aguardar os jogos que virão e até a próxima. Um abraço. Valeu!